Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5 da sessão 6, Torninho Mecânico, parte 4. Então, finalmente, vamos começar a montar nosso conjunto torninho mecânico. Então, aqui a gente tem uma vista explodida do conjunto torninho mecânico, das peças que a gente já modelou. Então, a gente começou pelas duas garras, depois a gente modelou o manípulo e, por último, os parafusos. Então, agora, nesta aula, a gente vai aprender a fazer a montagem de todas as peças, tá? Então, vamos lá para o OnShape. Simbora. Pessoal, estou aqui na minha pastinha do OnShape e a primeira coisa eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o arquivo que vai ter a montagem. Então eu vou criar aqui um documento e eu vou chamar ele de torninho mecânico e vou criar. Pronto. Pessoal, aqui embaixo vocês podem ver, a gente tem aqui o Part Studio e o Assembly. Então o mesmo arquivo ele pode ter peças, né? A gente desenha as peças e montagem. A gente está interessado na montagem, então eu vou mudar aqui para o ambiente de montagem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir uma peça. É interessante a gente inserir a primeira peça e deixar ela fixa para ser a referência. E eu vou fazer isso com uma das garras. Então vou dar um insert aqui. Aqui eu vou outros documentos e eu vou procurar aqui dentro do meu outros documentos. Vou voltar aqui no Home, criados por mim, aqui na minha pasta e aqui eu vou começar. Vamos começar pela garra 2. E aqui, pessoal, quando a gente clica na peça, ele pede para a gente versionar. Então, o OnShape, ele sempre, se você tem que criar a peça e versionar ela, porque você pode ter várias versões. Vamos supor que eu estou desenhando uma peça, modifica alguma coisa, vai para uma nova versão. Ele faz esse versionamento automático. Então, como não tem nenhuma versão dessa peça, a gente vai ter que criar a primeira. Então, eu vou criar aqui para criar uma versão. Poderia comentar, esta é a primeira versão, tal. Mas não vou fazer isso, não é o intuito, eu vou dar um create. Pessoal, antes de continuar a montagem, vamos fazer uma coisa aqui. Já vamos criar a versão das peças e vamos renomear o parte dentro de cada peça. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, na garra 2 aqui, no lado esquerdo, a gente tem esse maisinho aqui com esse ponto, essa linha tracejada, que é o controle de versão. Vocês vão aqui que já está na versão 3, porque eu fui criando versões. Né? Eu não modifiquei nada, mas eu fui criando que eu estava testando. Então, essa aqui já está certo. O importante é ter a primeira versão. O que eu quero fazer também é mudar esse nome aqui, ó, porque depois ele vai aparecer lá na árvore, vai ficar mais fácil. Então eu vou chamar esse aqui também com o mesmo nome do arquivo, 2garra. E a gente vai fazer isso para todas as peças. Então vamos criar uma versão e mudar o nome. Então aqui eu já mudei o nome do 3garra, e aqui já está criada a primeira versão. Né? E iria para o V2, não preciso. Vou voltar, vamos lá, parafuso. Eu vou mudar o nome aqui. 4 parafuso, dou um Enter e vou criar uma versão para ele, tá? Voltar. Falta um parafuso, então eu vou mudar aqui o nome, um parafuso, criar uma versão para ele. E por último a gente vai fazer com manípulo. Então é 5 manípulo, e eu vou criar uma versão. Então agora eu vou voltar, criar novamente o meu conjunto, torninho mecânico. E vamos começar a montagem. Então aqui a gente tem que mudar para o ambiente de montagem, embaixo. Vamos inserir a primeira peça, eu vou começar com a garra 3. Então venho aqui, procuro na minha pastinha garra 3. Clique nela aqui, solto. Aqui eu dou um clique no botão do mouse esquerdo, giro e digito o ângulo, eu quero 180. Clico aqui no espaço em branco.
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar esse Faceted Mate e eu vou falar que esse vértice aqui não pegou. Esse vértice vai ser montado com esse em X, Y e Z, vai travar, né? Para ser minha peça base. Então eu dou um OK aqui. Então, se eu for tentar movimentar agora, eu vou fechar aqui. Ela tá fixa. Beleza. Então agora a gente vai começar a adicionar as demais. Vamos adicionar a segunda garra. Então eu volto aqui, que é a minha garra 2. Pego ela, solto ela aqui no espaço. Agora eu vou utilizar novamente o Fastmate. E aqui eu sei que esse furo aqui está alinhado com esse. Então eu vou clico aqui. E aqui, pessoal, vocês têm que fazer esse desenho aqui tem que aparecer bem no... Eu vou girar aqui. Isso. Bem no meio aqui da circunferência. Então dou um OK. Então agora eu já fiz. Eu consigo puxar aqui a peça. Não, mas eu dei errado aqui. Vou deletar, pessoal, tá errado. Então agora ela tá solta ainda. Eu clico aqui no Faceted Mate, mas eu quero, vamos dar um cilíndrico, que é um cilíndrico com centro ao outro. Então eu seleciono esse aqui e aqui seleciono esse. Pronto. Então agora eu dou um ESC e agora vocês podem ver que esse cilindro de baixo ele tá e o de cima ele ainda não tá. Então por isso que ela tá girando. Então a gente vai repetir no de cima. Então eu posso usar esse aqui que contém todos ou eu posso ir aqui, ó, e já pegar o cilíndrico direto. Então eu quero esse com esse. Dou um OK. Então agora eu vou dar um isométrico e agora eu posso ver que a única liberdade que eu tenho é essa liberdade aqui, no sentido aqui, travou os dois cilindros, essa liberdade nesse eixo aqui, que seria o eixo X, né? Então tá correto. Então vamos adicionar agora os parafusos. Então eu vou voltar aqui, eu vou pegar o parafuso 1. O parafuso 1, ele tem essa ponta aqui, que vai entrar nesse furo, né, que tem o formato do ângulo no final. Então a gente sabe que ele é em cima. Então aqui eu vou pegar novamente o cilíndrico, né, que eu vou deixar a liberdade só no eixo X. Então pega aqui, ó, lembrando que tem que fazer, eu posso pegar em qualquer parte do cilindro, só tem que lembrar do objeto estar no meio da circunferência, né? Então aqui, mesma coisa. Isso. Pronto. Então, OK. Então agora aqui eu tenho só esse movimento linear no eixo X. E aqui eu sei que essa face aqui ela é encostada aqui. Então eu posso vir aqui e dar um planar mate. Então eu sei que essa face aqui encostada aqui. Pronto. Então agora está tudo certo. Então agora ele só está... Ele encostou aqui, só tem a liberdade dessa peça. Eu poderia pegar essa garra aqui e encostar nessa face, mas não vou fazer isso ainda não. Agora, pessoal, eu vou colocar o parafuso 4, então vou dar um insert aqui. Vou pegar o parafuso 4. E se vocês lembram bem, o parafuso 4 ele é girado, né? Ele é lá do outro lado. Então eu vou clicar aqui e girar ele aqui só um pouco. Vou pegar o cilíndrico mate aqui, certo? E agora eu posso dar o planar mate, ele encostado aqui. Dá o solve. Então, OK. Certo. Tá. Estamos quase finalizando o conjunto, a montagem do conjunto. Vamos agora colocar os manípulos. Então, vou dar um insert aqui. Vou voltar. Vou pegar o manípulo.
Eu preciso de dois, então eu cliquei uma vez, cliquei uma segunda vez e dou um OK. Manipulo novamente. A gente usa o cilíndrico mate, então eu pego no meio dele aqui, ó, e pego aqui, aqui. Então foi o primeiro manipulo. Pego aqui e aqui. Foi o segundo manipulo. Pessoal, agora vocês podem observar que eu tenho aqui, ó, pôr na vista isométrica. Então eu tenho a liberdade de giro desse parafuso, a liberdade do manípulo, certo? Mesma coisa aqui. Então o funcionamento desse conjunto, né? Eu vou puxar ele para cá. Eu consigo fazer até no OnShape essa animação, talvez numa aula futura a gente pode explorar isso usando esses recursos aqui. Então a ideia desse torninho mecânico, que eu tinha falado que ele é praticamente uma morsa, né, uma pequena morsa, ao girar esse manípulo aqui, com a mão eu vou girar o parafuso e a garra vai mover para lá, e se eu inverter o sentido do giro, a garra voltaria, né? Então eu posso apertar uma peça aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um conjunto bem simples. E agora a gente vai dar procedimento para outros conjuntos nesse módulo de montagem de conjuntos mecânicos. Um abraço e vejo vocês na próxima aula.